Olá! Estamos aqui novamente para continuar nosso estudo do Microsoft 365 Copilot, agora voltado para o Microsoft Word. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um pouco sobre as possibilidades de criação de conteúdos, de documentos, solicitando para o Copilot através dos prompts que nós podemos criar de forma muito simples e objetiva. Vem comigo, vamos conhecer! Eu vou começar o nosso teste pedindo para o Copilot criar um contrato de compra e venda para que eu possa utilizar em uma transação que eu estou realizando neste momento. Para isso, eu vou colocar aqui um conjunto de informações estruturada para que ele me ajude na criação. Então, estou dizendo, preciso criar um contrato de compra e venda de um carro e ele deve considerar que estou vendendo um Fusca modelo 1969 no valor de R$18.000 e que a partir da data de hoje, todos os ônus, com multa, acidente e deteriorização do veículo, ficarão por conta do novo proprietário. O nome do novo proprietário é João de Oliveira, está aqui o seu CPF, e o vendedor é o Rogério Molina, e aqui o CPF do Rogério Molina. Vamos ver o que ele fará. Vou clicar aqui para executar. E vejam que ele rapidamente me trouxe aqui um contrato pronto. Eu posso simplesmente aproveitar esse contrato e utilizar, como eu posso também colocar algumas considerações aqui. Poderia, por exemplo, dizer que ele deve acrescentar como nome de testemunha. Acrescente como nome de testemunha Maria Aparecida e Josefa Gomes. E ele vai ajustar essa informação dentro do documento. Então eu posso ir melhorando esse documento para que então eu possa finalizar e utilizá-lo no reconhecimento dessas tarefas. Então veja que é muito simples, o Copilot irá me ajudar nesse trabalho. Aqui embaixo eu tenho o controle em que eu posso passar pelas mudanças que foram efetuadas e eu posso escolher se eu vou manter essa mudança, se eu vou excluir essa mudança, eu posso acrescentar solicitações de novas mudanças ao documento. Então é muito simples de manusear e aqui eu consigo executar esse tipo de tarefa. Neste novo exemplo, eu vou pedir para que o Copilot me ajude a criar um plano de treinamento para um treinamento de Copilot. Então eu vou colocar aqui no prompt, crie um plano para um treinamento de Copilot. Ele deve possuir até 8 módulos, deve ser realizado em no máximo 8 horas e deve focar nos usuários de linha de frente. O resultado deve ser um pleno engajamento dos usuários no uso da solução de inteligência artificial Microsoft. O usuário deve sair do treinamento com bons conhecimentos sobre Microsoft 365 Copilot e Microsoft 365 Copilot Chat. Vamos pedir para que ele realize a criação desse documento e vamos ver o que vai acontecer. Observe que ele está criando o conteúdo e me entregando aqui as informações. Inclusive, ele está aqui separando em horas, tá vendo? Olha só, então ele tem aqui o módulo 1, módulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui a avaliação e certificação, ele pode colocar algumas informações e conclusão, ele foi montando um plano de treinamento de forma muito rápida para que eu possa entregar ao meu cliente, possa entregar para um provável cliente que queira realizar esse treinamento comigo. Neste próximo exemplo, eu vou um pouco além. Eu criei aqui um arquivo de base com meus dados pessoais, claro que são dados fictícios, mas coloquei aqui, informações escolares, experiência profissional, empresas que trabalhei e certificações que possuo. E agora o que eu vou fazer então? Eu vou pedir para o Copilot que ele crie um currículo vitae para mim, utilizando esse conteúdo que está nesse arquivo como base para o meu currículo. Então eu vou aqui dizer para ele que eu preciso criar um currículo vitae. Ele deve seguir o padrão de formatação definido pela ABNT, né, que é a norma brasileira, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele deve contar meus dados pessoais que estão anotados no arquivo, ou seja, ele deve usar os dados pessoais que estão anotados no arquivo. E aqui eu vou colocar barra normal e vou buscar esse arquivo. Como é que eu faço nesse caso? Eu vou até o local em que o arquivo está, vou clicar aqui sobre ele com o botão direito. Em OneDrive eu vou copiar o link deste arquivo, caso ele não apareça na lista quando eu colocar o barra normal. Então nesse caso aqui, como ele não apareceu, eu copiei o link do arquivo e vou colar esse link aqui.
E eu vou complementar ainda, eu vou dizer para ele o seguinte, que o currículo deve seguir um modelo formal de comunicação e não deve ter mais do que 2 páginas. Ele deve ainda resumir e identificar perfeitamente quem é Rogério Molina. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse documento, consultar a base e com base nele gerar o meu currículo vitae. Olha que legal isso aqui. Então vejam que ele criou aqui o currículo destacando meus dados pessoais, destacando a formação acadêmica, a experiência profissional, a empresa que eu trabalhei, né? E aqui as minhas certificações. Eu poderia pedir para que ele faça algum ajuste, acrescente algum texto ou melhore o conteúdo, mas para este momento, para o nosso teste, eu entendo que ele já está perfeito, já realizou o seu objetivo. Então com isso a gente acabou de testar algumas possibilidades de criações de conteúdos com o Microsoft 365 Copilot dentro da ferramenta do Word. Me acompanhe em novos vídeos, nós vamos continuar discutindo um pouco mais sobre esse conteúdo na ferramenta do Word, vendo outras possibilidades que são possíveis aqui dentro do ambiente. Aguardo vocês, até lá!